Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, dando-lhes grandes vitórias no dia de hoje. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 12 de janeiro, a lição 2, ela tem como título Busquem primeiro o reino de Deus. Esta frase, buscar primeiro o reino de Deus, ela aparece em um sermão feito por Jesus, onde ele menciona da pequenez e da incoerência das preocupações terrenas frente ao confronto que acerca da soberania e a bondade de Deus, onde essas palavras fazem todo sentido para aqueles que reconhecem Deus como o Rei de todas as esferas de nossas vidas. Buscar primeiro o reino de Deus implica dar-lhe a prioridade que lhe é devido, onde muitas pessoas deixam a vontade de lado e colocam em primeiro lugar outras coisas, como o trabalho, os estudos, a comida, o dinheiro, a sua empresa. Mas a primazia deve ser sempre a busca pelo reino de Deus, e que também esse reino se manifeste nas vidas de outras pessoas, que nós possamos ser exemplos de vida, como nossos filhos, nossos parentes, os nossos amigos. E Jesus falou isto porque uma multidão o acompanhava constantemente em suas pregações, e essas pessoas paravam para ouvi-lo com prazer, que está lá em Marcos capítulo 12, versículo 37, que eram assim pessoas comuns, onde muitos se alimentavam nas encostas das montanhas e ouviam assim o sermão do monte feito por Jesus, preocupados do que eles haviam de vestir, de comer, de beber. Mas muito eram interesseiros, que acompanhavam o Mestre Jesus por onde ele andava e iam atrás, simplesmente porque ali não lhes faltava alimentação. E aproveitando o momento, Cristo mencionou a eles que estavam assim preocupados com o alimento, com a bebida e com as roupas, para que eles se aquecessem, mas que Jesus estava propondo algo muito superior ao reino dos céus, porque estava próximo e que eles deviam se preocupar, conforme fala na Bíblia, lá em Mateus capítulo 4, versículo 7, e assim ele nos mostra que ali Jesus começou a pregar o arrependimento, alertando aquelas pessoas que o fato do reino dos céus estava se aproximando e que eles deviam se preparar para esse momento, se eles quisessem se salvar. E Cristo aponta o caminho verdadeiro, a felicidade, e descarta o que esse mundo apresenta, como sendo solução para os nossos problemas, como enganoso, onde as coisas desse mundo têm consumido a atenção de muitas pessoas. Não que Jesus, no seu sermão da montanha, ele estava assim falando que é errado nós obtermos assim um conforto melhor, se alimentar melhor, ter tudo o necessário que nós precisamos. Tudo isto é legítimo, para o ser humano, e não é pecado. Se planejarmos uma vida melhor aqui, isso também faz parte da vida do cristão. O que não se pode é que isto tudo possa ser prioridade na nossa vida e deixar de lado Deus, que deve ser o primeiro na nossa vida. Pode ser a maior riqueza deste mundo, mansões, casas, fazendas, nenhum desses bens poderá preencher a falta do relacionamento e comunhão que nós devemos ter com o Criador e mantenedor do universo, que é Deus. Isso também quer dizer que a sua fidelidade com Deus, ele vai abrir os céus e dar-lhes riquezas. Isso também não vai acontecer.
ou que Deus pode abrir uma torneira dos céus e encher sua casa de ouro, de prata. Não, nada disso. O que Deus poderá perfeitamente é dar dons e talentos de sabedoria para as pessoas, e com esforços dela e inteligência, eles podem serem pessoas muito bem sucedidas, prósperas, né? E podem até adquirir muitos bens e ter sucesso aqui no mundo. Porém, sempre saber que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, porque Ele é conhecedor de cada coração. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe o que é melhor para seus filhos. E Ele suprirá as bênçãos todas, né? As necessidades daqueles que o buscam. Porque Ele vai preencher esse vazio. Que está lá em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 33. Muitas promessas que nós recebemos quando temos uma aliança bilateral com Ele, a tendência é nós termos sucessos, porque nós fazemos a parte e Deus, com toda certeza, com toda a sua fidelidade, Ele fará a sua. Porque é um Deus fiel. E Ele quer justamente isto, que nós façamos a nossa parte, priorizando sempre Ele na nossa vida. Para que possamos ter assim confiança, né, e paz nesse mundo, devemos colocar Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, numa consagração diária, ter firmeza, né, nos propósitos do Senhor e confiar acima de tudo na soberania desse grandioso Deus, que está lá em Isaías capítulo 26, versículo 3. Quando nós somos sinceros assim ao Senhor Deus, e buscamos assim o nosso arrependimento de coração, de sinceridade, e confessamos os nossos pecados, com toda certeza nós teremos chuvas de bênçãos, e Deus nos purificará de todas as injustiças. E para que as coisas sejam acrescentadas, né, para todos nós, na nossa vida, Deus faz uma proposta, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Ele diz que nós devemos nos humilhar, que nós devemos orar bastante, mais diariamente, e nós devemos nos converter da maldade, do pecado, reconhecer que nós somos pecadores. Nós devemos estar com os ouvidos atentos, né, que o Espírito Santo fala para todos nós, e no que Ele diz sobre a sua palavra santa, que é a Bíblia. E assim Ele, Deus, Ele ouvirá dos céus e nos perdoará todas as nossas transgressões. E Ele sarará toda a terra. E este é o papel que todo cristão deve desempenhar diante desse grande conflito em que nós estamos, né? Nós estamos no meio de um conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. E nós temos que buscar ao Criador do Universo enquanto nós podemos achar. Porque se aproxima a voz de Jesus, e entre este momento e a voz de Jesus, ainda tem a morte, que nós podemos estar perdidos aí. E temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas serão acrescentadas para todos nós. E é por isso que o Espírito Santo ele tem falado com todas as pessoas, porque Deus quer salvar o máximo de pessoas, quer salvar todos. Mas Ele vai respeitar a cada um, Ele dá esse livre-arbítrio por amor. E por isso que o Espírito Santo tem falado com todas as pessoas para que aceitem Jesus como Salvador e Senhor. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você começa a ter sabedoria, você começa a manusear mais as Sagradas Escrituras, você sabe o que é buscar primeiro o reino de Deus. Você começa a se consagrar todos os dias, você começa a orar mais, você começa a ser semelhante ao caráter de Jesus. E não é só isso, meu amigo, porque quando você aceita Jesus como Salvador,
Deus dá esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus quer te levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não haja mais dor, mais morte. E lá nós participaremos da grande boda do Cordeiro que é Jesus. Isso é porque Deus quer fazer isto com você, meu amigo. Quer fazer com você, minha amiga. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.